boa tarde a todos. Vamos retomar o nosso ciclo do Seminário de História Religiosa, que já tem uma série de encontros realizados antes da introdução do verão, e agora regressamos para continuarmos até ao fim do ano. Este ano dedicado ao tema geral entre tolerância e intolerância, percursos de sensibilidade religiosa. Vamos retomar o nosso trabalho com a sessão dedicada aos congregados do Porto, sua ação pastoral e pedagógica. Temos muito gosto de ter hoje connosco o Sr. Dr. Eugênio Santos, que tem sido já presença bastante habitual no nosso seminário e que hoje contamos também para refletir connosco e para partilhar connosco o seu saber a partir deste lado, apresentando o tema. É um pouco redundante apresentar o Sr. Eugênio, e particularmente relativamente a este tema, que é um tema sobre que ele investiga há muito tempo. De qualquer maneira, muito sumariamente, leio apenas a apresentação que temos na ficha, sabendo que todos mais ou menos já conhecem o que aí está. Por isso é professor catedrático jubilado da Universidade do Porto, na qual se licenciou e doutorou com as mais altas classificações, bolseiro do Instituto de Alta Cultura, matriculou-se em Paris, na Escola dos Altos Estudos em Ciências Sociais em 1965, foi aluno do professor Jean Delinot, que regia também o Colégio de França, o curso de História das Mentalidades moderna que seguia. Doutorou-se em 77 sob a orientação deste mestre em História das Mentalidades. Daí em diante, além da docência na Universidade do Porto, repartiu a sua investigação entre dois polos essenciais, o estudo das mentalidades coletivas e a história das relações luso-brasileiras. Foi neste âmbito que publicou a biografia de Dom Pedro IV, a partir de 2006, que além das duas edições portuguesas foi também impressa no Brasil em 2015. Lecionou em numerosas universidades portuguesas estrangeiras, nomeadamente no Brasil, na Holanda, em França e em Espanha, sendo autor de um vasto currículo acumulado ao longo de mais de 40 anos. Dr. Eugênio, é com muito gosto que o temos aqui. Certamente vamos ser muito agradecidos com o que nos vai dizer. Muito obrigado. E a palavra é sua. Muito obrigado. Portanto, eu quero começar por saudar exatamente os responsáveis pelo Centro de Estudos de História Religiosa, um convite simpático que me fizeram, que eu aceitei, porque também são um dos participantes habituais, quando posso, pelo menos, deste tipo de encontros. Queria também cumprimentar os meus amigos, os meus colegas, que tiveram o cuidado ou a paciência para vir aqui ouvir, provavelmente, algumas coisas que muitos estão fartos de saber, outros nem tanto. E, portanto, agradeço-lhes exatamente esta gentileza que aqui tiveram. Eu gostava também de lembrar mais um aspecto, imediatamente, que é este. Eu dedico-me a esta matéria, comecei a dedicar-me a ela há muitos anos. Estive a fazer as contas já há 50 anos, exatamente. 1965, 66. E, portanto, quem durante muito tempo anda à volta de um tema deste género, corre o risco de, a certa altura, se deixar influenciar demasiado por ele. E, portanto, de perder um pouco de clarividência que todos devemos ter. Faz-me lembrar um pouco a sensação de quem vai a um lugar qualquer muito florestado e começa a observar demasiado uma árvore e deixa passar a floresta ao lado. Não sei se aqui acontecerá a mesma coisa. Mas o que eu vou enumerar, eu não queria abusar da paciência das pessoas que aqui estão, e queria deixar também espaço para o diálogo, mas teremos oportunidade, eventualmente, alguns pontos que eu deixo menos clarificados de o fazer a seguir. Eu tenho um pequeno texto, enfim, que não vou seguir rigorosamente, mas sobretudo para não me perder, fundamentalmente é para isso. E não vou começar, como aqui tem este esquema da apresentação, não vou começar pelo princípio, que aí está. Vou preferir fazer de outra forma, e que é nem mais nem menos que este. Nós sabemos que a congregação do oratório foi extinta, como as outras ordens religiosas masculinas, em 1834. Aliás, ela não era propriamente uma ordem religiosa stricto sensu.
mas foi apanhada no turbilhão, como todas as outras, e portanto foi extinta. E seria interessante, ou será interessante, começar, portanto, a partir do fim, ou seja, que imagem é que ela deixou nos contemporâneos quando verdadeiramente se extinguiu-se definitivamente, porque nunca mais houve nenhuma tentativa. Quase todas as ordens, ou pelo menos muitas das outras ordens religiosas, puderam voltar a Portugal, e a congregação do Oratório definitivamente encerrada a partir de 1834. Eu posso dizer porquê, aqui agora não está em questão. Bom, mas quando, a partir de 1834, e sobretudo a partir da década de 50, se começou a discutir publicamente no Parlamento qual era o papel, a função, qual tinha sido o papel e a função das ordens religiosas, estou a falar do Parlamento, a primeira discussão de 1822, primeiro e depois, enfim, ao longo do tempo. Quando se começou a pensar, afinal, qual foi o papel das ordens religiosas? E, sobretudo, depois, a partir, sobretudo, da década de 50, que papel é que elas poderão voltar a ter? Vale a pena? Não vale? Como é? Ou seja, este problema, o problema congreganista, como se diz, um colega nosso, José Eduardo Horta Correia, estudou há muitos anos, este problema levantou muitas opiniões, pontos de vista e, eventualmente, trocas de posições. Ora, eu gostava de, a começar, apresentar alguns testemunhos sobre exatamente a congregação do Oratório, a partir de pessoas que conviveram com ela de perto e que, portanto, a conheceram ao longo do tempo e meditaram sobre a sua função e a importância que ela terá tido ou não na sociedade portuguesa. E, para não me perder, eu vou citar, antes de mais, Francisco Freire de Carvalho, irmão, que as pessoas conhecerão, de José Liberato Freire de Carvalho, que era um cônegos, ambos conhecidos cônegos grandes de Santo Agostinho. Este Francisco era maçom, uns e outros. O José Liberato Freire de Carvalho, que nas suas memórias confessa, tinha aderido no convento da maçonaria, e aqueles que na biblioteca onde o irmão trabalhava, que liam muito, eram filhos de um juiz de Coimbra e que, portanto, tinham lido muitas coisas, muita dessa literatura, enfim, que acusavam de ser subversível e diria que não, e tal, mas era um homem culto, e, portanto, foi professor depois no Colégio das Artes, imigrado, foi um imigrado liberal, dos mais importantes, era uma pessoa muito escutada e identificava-se, obviamente, a 100%, se é que é possível, com a causa liberal. Ora bem, ele entendia que as corporações religiosas, pelo menos algumas, podiam ser de grande utilidade a um governo ilustrado, como aquele que estava em discussão nessa época. E entre estas, menciona a congregação do Oratório, lembrando a sua influência na sociedade portuguesa, sobretudo no período de Dom José e de Dona Maria I. Nós sabemos porque é que ele refere estes dois períodos. Procede, portanto, a uma tentativa de reabilitação dos congregados do Oratório, procurando mostrar à juventude do seu tempo os relevantes serviços que algumas corporações religiosas, como também aquela de que ele fora membro, prestaram ao país, sendo, portanto, socialmente úteis. Nas Cortes de 1822, como as pessoas eventualmente saberão, defrontaram-se duas posições a propósito das funções sociais das ordens religiosas. Duas posições mais ou menos claramente separadas. Uma que defendia a extinção progressiva das ordens religiosas, que era, sobretudo, liderada pelo famoso deputado Borges Carneiro. Uma segunda, que entendia que as ordens religiosas podiam ser reformadas através da mesa de consciência para melhoramento dessas ordens e que, portanto, esta última postura tinha a vantagem de manter, dizia-se exatamente assim, a piedade cristã, a instrução da mocidade e a civilização dos mais rudes. Teria sido essa função. António Pereira de Figueiredo, o meu colega, amigo, Canto dos Santos, estudou a fundo, num trabalho exemplar, e ele, portanto, sabe disso melhor do que eu. Pereira de Figueiredo propôs no Parlamento, no auge da discussão sobre as ordens religiosas,
que a congregação do oratório fosse retirada da discussão. Porquê? Porque ele entendia, ele que era um oratoriano, um ex-oratoriano, melhor dito, embora tenha sido depois, tenha voltado a ser, enfim, aceito pelos seus irmãos de roupeta, ele entendia que ela não era uma ordem. Porquê? Porque não havia votos, pura e simplesmente. Não havia, digamos, nenhum tipo de constrangimento. E, portanto, ela era uma ordem religiosa em sentido de muito largo. E, portanto, deveria ser retirada da discussão. Bom, mas depois de José Liberato, de Francisco Liberato de Carvalho, em 1844, para não perder, faleceu Dom Francisco Alexandre Lobo, bispo de Viseu, que era um miguelista acirrado, que tinha sido ministro e secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, reformador-geral dos estudos e que fora, durante 10 anos, exilado quando o regime liberal triunfou. Portanto, esteve 10 anos fora. Mas que, apesar disso, era uma pessoa muito conceituada, sobretudo por este Francisco Freire de Carvalho e por outros autores seus contemporâneos, por exemplo, Luz Soriano, que era também um antigo discípulo dos oratorianos, e eles consideravam, portanto, um notável escritor e respeitavam as opiniões. Ora, ele referiu-se à congregação do oratório nestes termos, que eu vou ler exatamente. A congregação do oratório é uma grave associação de eclesiásticos que tem por único vínculo o desejo máximo de alcançar a perfeição do seu estado, que não evitam do mundo, senão os embaraços à virtude e os riscos de a perder, que no modo regular da vida se limitam à simplicidade e frugalidade do cristão, obrigado a ser, em seus costumes, doutrina e exemplo aos homens do século. Enfim, o texto continua um pouco mais, mas eu não vou mais longe. Mas Alexandre Herculano, que é outro dos homens importantíssimos deste período, foi discípulo dos congregados na Casa das Necessidades, em Lisboa. Começou a funcionar, como as pessoas sabem, a partir de 1750, mas sobretudo doado por Dom João V a partir de 1750, aliás, tinha sido doado antes, mas a partir de 1750 é que começou a funcionar, mas foi a partir de 1757 que os cursos passaram a ter, podemos dizer assim, uma fluência, uma força cada vez maior na sociedade algemota. Ora, o pai de Alexandre Herculano, Teodoro Cândido, era um liberal convencido e quis escolher para o filho uma educação que ele entendesse que fosse a melhor que no país poderia encontrar. E escolheu as escolas do oratório. Porquê? É o filho que reflete o acerto da escolha do pai uns anos mais tarde. Demos-lhe a palavra, não esquecendo, porém, que os congregados haviam conseguido, desde 1708, uma provisão que outorgava aos seus alunos o privilégio da dispensa do exame de acesso à Universidade de Coimbra, como sucedia com os discípulos dos jesuítas. Portanto, em 1708, os jesuítas apelaram para a mesa de consciência, que fez anular esta primeira decisão. Estes voltaram, o rei Dom João V voltaram a pedir o privilégio, e o rei Dom João V, em 1716, confirmava essa decisão de cedência aos congregados. Os inacianos voltaram, portanto, os jesuítas voltaram a interpor recurso no foro jurídico, mas em 1725, por decisão régia definitiva, os alunos do oratório ficaram isentos do exame de acesso à universidade. Aí estava o sinal claro do reconhecimento público da sua formação cultural, e a sociedade portuguesa não ignorou esse dado. Herculano, ao entrar, encontrou as aulas de ler, escrever e doutrina cristã, gramática latina e retórica, para cujo nível de ensino alguns padres haviam escrito pequenos compêndios a que chamaram diálogos, como era costume na época. Diálogos de história, de cronologia, da esfera, dos concílios da Igreja, etc, etc. E depois, filosofia e teologia, sobretudo moral, especulativa e mista.
Além disso, dizia o documento, poderiam ainda abrir outras cadeiras a seu arbítrio, todas as que quisessem. Para acederem livremente à universidade, os estudantes da Casa das Necessidades, e talvez, não há documentos relativamente às outras casas, mas também talvez isso fosse idêntico, tinham que apresentar um diploma em como haviam tido aproveitamento no exame de latim e lógica. O colégio que o jovem Alexandre Herculano ia frequentar, segundo um autor da época, era muito bom. Ali se inscreviam, e eu vou ler, para não fugir muito, vou ler um texto, exatamente. Ali se ensinavam, como se diz, não só as primeiras letras, mas todas as mais artes e ciências, as quais os doutos congregados vincularam de tal sorte com a virtude, que têm idóneos mestres para cultivar os seus alunos em grande crédito do seu novo método. Lograram mais um rico móvel de numerosos e seletos livros e uma bem trabalhada coleção de máquinas e instrumentos para todas as experiências do seu curso físico. Bom, pois bem, Alexandre Herculano jamais esqueceu os mestres respeitáveis que aí tivera, cuja liberdade de pensar nunca esqueceram. Isto é um aspecto importante, a liberdade de pensar dentro da congregação do oratório. De facto, estudara, são palavras dele, Herculano, pela versão da Bíblia do padre Pereira de Figueiredo, refinado herege. O professor Cândido já aqui mostrou que o Pereira de Figueiredo é um jansenista, ele e alguns dos seus colegas. Como quase, diz Alexandre Herculano, como quase todos os oratorianos de quem fui depois discípulo. Herculano referia-se, provavelmente, ao padre Valentim de Bulhões, seguido por Pombal, a Teodoro de Almeida, a João Chevalier, de que ouvira falar, e a outros seus contemporâneos. Mas, lapidarmente, o nosso grande Herculano encarta a um amigo, assim, a juíza oratória. É uma transcrição muito curta. E ele diz exatamente o seguinte, a carta, um amigo era um político importante da época, tenho muitas dúvidas sobre a existência de revelações about, mas não as tenho sobre os poderes de uma coisa que me ensinaram os padres da congregação do oratório e que se chama a lógica. E no prólogo aos Anais de Dom João III, de Frei Luís de Sousa, escreveu o seguinte: essa congregação célebre, a quem as letras portuguesas tanto devem e a quem nós mesmos devemos parte da nossa educação literária. Ora bem, isto na boca de Herculano, que não era propriamente uma pessoa qualquer e não era muito propício a elogios que não considerasse justos. Bom, por último, mais duas pessoas. Diogo Barbosa Machado, que também foi discípulo do oratório, autor da Biblioteca Lusitana, juntamente com o seu irmão Inácio, cuja mãe tinha sido confessada de Bartolomeu de Cantal, escreveu na sua Biblioteca Lusitana, a propósito de um padre congregado, António dos Reis, escreveu o seguinte: este se alistou na exemplaríssima congregação do oratório, chamando a esta, palavras textuais, uma douta comunidade. E a completar este quadro luminoso, seja-me permitido lembrar alguns nomes ilustres, quer de alunos, quer de membros da congregação. Eu só vou fazer a leitura. João Batista de Castro, António Diniz da Cruz e Silva, os irmãos Barbosa Machado, os irmãos Luís António e Diogo Vernei, juntamente com o seu sobrinho João Chevalier, Dom Frei Manuel do Senaco, Silvestre Pinheiro Ferreira, Francisco Manuel Trigoso Aragão Morato, José Agostinho de Macedo, Francisco José Freire, Cândido Lusitano, o Bispo do Algarve, Dom José Maria de Melo, o Padre Luís Cardoso, o famoso dicionário geográfico, o Padre Teodoro de Almeida, o Padre Manuel Bernardes, Joaquim Damas. Joaquim Damas é uma pessoa menos conhecida, mas foi o homem que acompanhou a Biblioteca Real, quando a família portuguesa foi para o Brasil, que acompanhou a Biblioteca Real, que a conservou no Brasil e que voltou a trazê-la para Portugal.
portanto, era o bibliotecário, digamos assim, o bibliotecário da corte. João Chevalier fugiu às perseguições de Marquês de Pombal, por razões que nós podemos depois discutir. Fugiu primeiro para a Bélgica, onde foi bibliotecário da Biblioteca Nacional. Depois, quando nas invasões napoleónicas teve que fugir, passou pela Holanda e foi para Praga, onde foi outra vez bibliotecário, astrónomo e onde morreu. Nunca mais voltou a Portugal. Ora bem, Vicente de Sousa Brandão, Alexandre de Sousa Holstein, o famoso Duque de Palmela, António Pereira Figueiredo, claro, como já disse, e Manuel Monteiro, autor de uma gramática para um novo método de gramática. Ora bem, eu tinha mais duas ou três opiniões, mas vou passar porque o tempo começa-me a fugir e eu não queria excedê-lo. Bom, designadamente Francisco Manuel Trigoso Aragão Morato, que foi um dos discípulos dos oratorianos e que depois foi deputado às Cortes de 1822. E ele diz mais ou menos isso. Todas as vezes que eu entro nesta casa e me sento, lembro-me dos tempos que aqui vivi quando fui aluno. Atenção, estava a falar do Palácio das Necessidades. Lembro-me do tempo que fui aqui aluno, nunca mais me esqueci. E recordo muito bem da exemplaridade de vida que eu aqui encontrei. Portanto, os testemunhos são mais ou menos coincidentes. Ora bem, então, agora, eu gostaria de caracterizar assim, muito rapidamente, a congregação do oratório. Para percebermos que ela não é uma ordem, ou não era uma ordem no sentido estrito do termo, como as outras, uma maioria das outras, pelo menos. Foi uma instituição, como as pessoas sabem, inspirada em São Filipe de Neri, contemporâneo do Concílio de Trento, e é, portanto, um instrumento da chamada Reforma Católica. Não propriamente a Contra-Reforma, porque eles não estavam em guerra contra ninguém, mas da Reforma Católica no seu sentido mais vasto e mais abrangente. Ora, São Filipe de Neri, como o círculo que o rodeava, quando começou a ter discípulos à sua volta, que depois tentou codificar, não queria uma nova ordem, mas uma fraternidade, uma família de padres, sem votos, unidos apenas pela caridade mútua. Para os que o acompanhavam, ditou umas regras. Essas primeiras regras, São Filipe de Neri, 1565. Nessas regras, essencialmente, convidava-se as pessoas a proceder de determinada forma, mas não se impunha nada a ninguém. Quem queria estava, quem não se sentia bem regressava ao seu lugar. Em Portugal, de uma forma muito simples, as pessoas, exatamente para que isso acontecesse, de que é que vivia a casa? Do património que as pessoas levavam. Quem entrava, levava um património. E esse património, se elas porventura decidissem regressar, por qualquer razão, muitos saíram, por exemplo, para párocos e para as funções para as profissões liberais aqui além, voltavam a reaver o património. Portanto, o que eles tinham, os fundos de que viviam, era o património com o qual cada um entrava à partida. E se houvesse alguém que não tivesse possibilidades, esse podia ser dotado pela casa quando tivesse disposições para isso, etc. Portanto, ora bem, qual era o espírito informativo do oratório, assim, muito sinteticamente? Uma liberdade completa, como disse há pouco, sem qualquer tipo de voto. Aliás, se alguém fizesse voto, sentia-se automaticamente expulso. A expulsão podia acontecer, e podia acontecer, não era por decisão de uma pessoa só, mas por decisão chamada decisão da Junta dos 7 Pares. Quem era? Era o propósito, eram 4 deputados e depois mais 2, normalmente o que dirigia a formação dos noviços e mais um outro. Ora, quem formulasse um voto qualquer era automaticamente excluído. Portanto, depois tinham uma renúncia ao coro. Não havia coro entre eles. Portanto, tinham uma abertura completa, se quisermos, aos fiéis, à comunidade onde se instalavam, e por isso tinham uma vocação urbana. Os oratorianos não eram, aliás, a única casa que não tinha uma vocação, que se instalou num lugar sem ser uma cidade, nunca prosperou, foi em Freixo de Padacita, que era uma zona pequena, e portanto foi vivendo com poucos recursos, mas foi sempre de todas, aqui pelo menos a norte,
e em Portugal. Foi de todas a menor e, portanto, porque faltava esta vertente importante, ser urbano. Portanto, renunciaram por completo a qualquer tipo de hábito religioso. Os congregados distinguiam-se entre si por aqueles que tinham um ano de prova. O ano de prova o que era? Era um ano de tentativa de perceber, quem estava interessado, se aquele era o tipo de vida que lhe agradava ou não. E nesse caso usava uma roupeta, como se dizia, parda, e um barrete de forma diferente. Portanto, e os outros, os que já tinham sido aceitos como congregados, vestiam de preto, com uma coisa branca, uma espécie de uma gola branca, e nada mais. Não havia, e portanto, era neste sentido. Abandono da pompa litúrgica. As suas cerimónias eram, embora com dignidade e com música, etc., mas nada da pompa litúrgica, do período barroco. Primado da oração mental e uma ação pastoral forte, sobretudo pautada pelas chamadas missões do interior. Ora bem, eu gostava de lembrar o objetivo fundamental do oratório, que está expresso nos seus estatutos, diz o seguinte: entendam os que entrarem nesta congregação que para 2 fins entram nela. 1. Para a reforma das suas pessoas, aspirando a maior perfeição. 2. Para tratarem com todo o cuidado da salvação e aproveitamento espiritual dos seus próximos, movendo com o exemplo de sua vida e eficácia da sua doutrina os pecadores à conversão e os convertidos à perfeição e vida espiritual. É este o objetivo fundamental, básico. Bom, os meios, um deles era a oração mental. E a oração mental, durante muito tempo, eu achei os estatutos dão um enorme ênfase à oração mental. Durante muito tempo, a oração mental, o que era isto? Não é uma oração pura e simplesmente em silêncio. Longe disso. Se dividia, era uma oração. É o Padre Manuel Bernardes, eu tenho aqui o texto que posso ler, se alguém estiver interessado nisso. É o Padre Manuel Bernardes que diz: há pouco tempo introduziu-se neste reino, por influência espanhola, São da Cruz e de Santa Teresa, introduziu-se a oração mental, de que esta congregação tem sido uma espécie de motor à parte. Ora, essa oração é alguma coisa de muito mais complexo, porque impõe um assunto de meditação, impõe uma informação sobre esse assunto, depois uma espécie de reserva ou de meditação sobre ela, depois a oração propriamente dita e no fim o pedido. Portanto, é uma coisa bastante mais complexa. Ora, isto era uma das características fundamentais dos oratorianos dos primeiros tempos. Outros meios de aperfeiçoamento eram a direção de consciências, a pregação, a exemplaridade de comportamentos e, sobretudo, a assistência aos necessitados. Necessitados que podiam ser nos cárceres, nas cadeias, podiam ser os doentes, os enfermos, os moribundos. Em si, eles, quando fossem chamados, normalmente prestavam apoio. Fora disso, não estavam fora de casa, a não ser nestas circunstâncias, ou para as chamadas missões do interior, onde eles iam fazer pregações por onde eram chamados, às vezes durante semanas, e com, digamos assim, um ritual muito próprio, enfim, que é uma coisa um pouco longa de expor, mas que tinham objetivos muito específicos e se bateram-se durante muitos anos por isso, e eram, sobretudo, essas missões exteriores, ou então, aqui dentro, na zona urbana, o que eles podemos dizer assim, punham em prática. Que tipo de governo tinham eles? É outro aspecto muito importante entre os congregados do oratório. Tinham um governo, nós podemos hoje dizer um palavrão, que na época não se usava de modo nenhum, mas é um governo democrático, no sentido mais genuíno do termo. Porquê? Porque era renovado de 3 em 3 anos. O mandato era trienal. Ao fim de 3 anos, voltava-se a fazer eleições. E votavam todos. E votavam por eleição, por voto secreto. Não era mão no ar. Era por voto secreto. E, portanto, em função disso, os cargos normalmente rodavam. A não ser que houvesse
necessidade, ou houvesse alguém com digamos, um estatuto tão invulgar, que era apontado como uma espécie de propósito, que era assim que se chamava o primeiro, uma espécie de propósito permanente. Foi o caso, por exemplo, do fundador primeiro do Porto, que é um homem muito ilustre, um lisboeta, o Dr. Manuel Rodrigues Leitão, que era professor de Coimbra, que escreveu um tratado importante exatamente sobre os direitos, enfim, dos reis de Portugal, etc, etc, amigo pessoal de Dom Pedro, que tinha um património importante que deixou à congregação. E esse património tinha, inclusive, depois uma pessoa encarregada de o administrar ao longo do tempo. Portanto, havia um propósito, 4 deputados que faziam a chamada Junta Maior, quando havia algum assunto importante, grave, por exemplo, quando se tratava de aferir o comportamento de alguém, eventualmente uma proposta, essa junta é que decidia, não era este nem aquele, e depois tinham, portanto, uma espécie de rotação, os cargos eram múltiplos, desde o bibliotecário ao mestre dos novícios, ao responsável pela limpeza, ao responsável pelas obras, ao responsável pela administração dos bens, e os bens, em alguns casos, eram bens relativamente avultados. Avultados porque muitas vezes entrava-se com dinheiro. O que é que se fazia ao dinheiro? E foi outro aspecto que o meu colega Cantos Santos, mais uma vez, estudou. Eu já tinha apontado o problema há uns anos atrás, um pequeno artigo que escrevi exatamente sobre a usura, e um dos aspectos era este: o dinheiro era muitas vezes emprestado a juros. Ora, a discussão que se levantou para saber, pouco mais tarde, enfim, na segunda metade do século, a partir da segunda metade do século XVIII, era isto: mas é justo, é possível levar dinheiro a juros, emprestar dinheiro? Por outras palavras, o dinheiro faz dinheiro ou não? E alguns deles, concretamente o padre António Cardoso, que era um homem muito inteligente, um homem muito culto, e o padre António Cardoso dizia: não, é usura absoluta. Não se pode levar, porque o dinheiro não faz dinheiro. Se eu tiver X dinheiro, daqui a 20 anos ele está lá na mesa. Não dá mais nada. Bens, isso é outra coisa. Agora, o dinheiro não. O dinheiro mantém-se. Não estamos a falar de inflação, provavelmente nem se punha o problema, mas o dinheiro não faz dinheiro. Portanto, como é possível ou não, deve-se ou não se deve, isto aí é um dos aspectos importantes que nós poderíamos tocar. Ora bem, quanto à ação pastoral do oratório, nós sabemos que eles eram pontuais, abriam a igreja desde as 6 da manhã, às 5 da manhã no inverno, no verão, e às 6 no inverno. E mantinham-na aberta até à noite. E, portanto, tudo aquilo que nós podemos dizer que são as funções eclesiásticas, por aí passavam. Mas há um exemplo, um aspecto importante que eu gostava de trazer aqui, e que é, não quero alargar muito, prefiro que as pessoas depois nós possamos conversar, que é as confissões. Eu estou-me a lembrar aqui que está aqui o reitor dos congregados, que passa a vida, ele não se queixa, mas queixamos nós, porque quando chegamos lá ele está sempre no confessionário. Mas eu não consigo sair daqui. Eu chego de um lado para o outro e está lá o dia todo. Já não aguento mais estar aqui sentado, não é? Pronto. Ora, no oratório, só para que as pessoas tenham ideia, as confissões iniciavam-se pelas 6 da manhã e podiam largar-se até 1h da tarde, durante a manhã, e depois retomavam durante a tarde. Pelas partículas gastas, antes das partículas gastas, ou seja, havia, diz o cronista, e é uma pessoa fidedigna, havia 14 confessionários na igreja e outros tantos, diz ele, mais ou menos a mesma coisa no oratório e nas dependências. Ou seja, 20 e tantos confessionários que estavam permanentemente em rotação e ocupados, o que era muito. E então, o Bento José, que é o cronista grande do oratório, estimava, em 1741,
isto são palavras textuais, que a cada ano na nossa igreja se comungam 60 para 70 mil pessoas. E sendo tantas as pessoas que comungam, muitas mais são as que se confessam. Porque as que se vêm desobrigar pela quaresma, que são inumeradas, não comungam na nossa igreja. Vão comungar na igreja onde estão inscritas. Além disso, há jubileus que, para ganharem-se, pedem por condição o comungar na mesma igreja onde há o jubileu ou a visita. E muitas pessoas se vêm aqui confessar para depois ganhar essas indulgências, enfim, dos outros lados. Portanto, por aqui, só por aqui, e depois pelas missões exteriores, nós podemos ter uma ideia, não vamos agora bater um pouco nesta tecla, mas nós podemos ter uma ideia de qual era o papel fulcral da congregação no Porto. Ora bem, isto eu tive cuidado de tentar saber qual era a população estimada da cidade nesta época. A população estimada dentro das muralhas andaria pelas 15 mil pessoas. A das muralhas, enfim, e digamos assim, do grande Porto, se podemos falar em termos de hoje, entre 20 e 25 mil pessoas. E, portanto, tendo em conta isso, 60 a 70 mil, mais as outras coisas, cada um ajuize como muito bem entender. Pronto. Ora bem, sobre este aspecto, eu preferia não me demorar e passar um ponto seguinte, que é, provavelmente, talvez o ponto mais marcante, mais importante, que é qual foi o papel pedagógico, digamos assim, cultural, no sentido mais genérico, da congregação aqui, no meio, aqui e nos outros lugares onde ela se instalou. Aqui, em Braga, em Viseu, em Freixo, em Lisboa, em Estremoz. Qual foi o papel? Em Lisboa, evidentemente, pela sua centralidade e ao mesmo tempo a projeção que tinha na alta nobreza, naturalmente nós temos mais informações, muitas mais informações. Dos outros lugares, essa informação desapareceu. Enfim, infelizmente, nós não temos listas, nem de pessoas, nem de alunos, temos cursos escritos. Esses sim que escaparam e que estão na Biblioteca Pública do Porto, ou na Biblioteca de Braga, ou estão em Lisboa, etc. Mas, fora disso, muita da outra documentação, que era naturalissimamente existia, desapareceu. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que a congregação do Oratório não tinha, à partida, uma vocação pedagógica clara. E, provavelmente, porque os jesuítas tinham preenchido esse campo, mais ou menos. Eles sabem, e, neste aspecto, nós temos que ter claramente consciência e temos que ser honestos e sérios. Os jesuítas tinham, através dos seus colégios, coberto praticamente um país todo. Desde Bragança a Faro. Em cada um dos lugares importantes do país havia um colégio dos jesuítas aberto. E, por consequência, não havia propriamente necessidade ou interesse, se quisermos, com outras palavras, de que mais outra família, não dizer uma ordem, mas outra família religiosa, se dedicasse abertamente ao ensino. E então, um dos seus antigos alunos, Vicente Ferreira de Sousa Brandão, diz exatamente o seguinte: a primeira ideia que o padre Bartolomeu do Quental teve foi a formação de uma sociedade de clérigos já ordenados e desligados do mundo para entrarem logo desde a sua admissão no exercício dos ministérios eclesiásticos. Aqui nova congregação se dedicava, porque sendo tão grande a afluência do povo, parecia mais conveniente admitir só quem viesse já pronto do que esperar por quem precisava preparar-se. A experiência, porém, fez convencer da inconveniência de tal plano. Ora bem, qual é a inconveniência? É que, a princípio, verdadeiramente, quer em Lisboa, à roda de Bartolomeu de Quental, com o seu prestígio, pelo papel que ele tinha, inclusive, junto da corte. E mesmo aqui no Porto, exatamente pela pessoa do fundador, que era, como disse, uma pessoa grande da sociedade portuguesa, amigo pessoal do príncipe Dom Pedro II, é preciso não esquecer que a congregação do Oratório nasceu exatamente no ano, em Lisboa, nasceu e depois
a seguir por este país, nasceu exatamente no ano em que Portugal readquiriu de direito e de facto a sua independência, 1668. Foi o ano exatamente em que ela começou, em 1680 no Porto, depois em Braga, enfim, depois irradiou um pouco pelos outros lados. Mas o que eu estava é o seguinte: nesses primeiros tempos entraram, de facto, aderiram a esta nova associação muitos padres, muitas pessoas habilitadas a desempenhar estas funções. Mas em determinado momento deixou de haver gente interessada, ou gente com essas condições que estivesse interessada em entrar no oratório. Então começaram a aparecer jovens, mas os jovens não tinham formação. E então, ao longo de um período que vai de 1680, um período vai de cerca de 20 anos, hesitou-se se deveria haver ou não escolas exatamente para essa gente. Primeiro, os congregados começaram por mandar os seus pretendentes, futuros alunos, os seus pretendentes, começaram a mandá-los às casas das ordens religiosas existentes. Lisboa mandaram aos dominicanos, aqui aos carmelitas, calçados e descalços, enfim, em outros lados foram mandando onde se podia formar, mas a adesão sempre maior de jovens e as constituições do oratório impunham, exatamente para que a pessoa, quando entrasse, soubesse exatamente ao que ia, impunham que as pessoas que entrassem fossem maiores de 18 anos. Em princípio, eles não aceitavam, nos primeiros tempos, bem entendido, não aceitavam menores de 18 anos. Só que a experiência depois foi-se encarregando de acabar com essa regra. Começaram os pretendentes mais novos, de 16, de 15, de 14 e até de 12. E nós temos muitos exemplos, aliás, de pessoas ilustríssimas que entraram com 12, 13, 14 anos, 15. É o caso, por exemplo, do Padre Teodoro de Almeida, que foi uma das figuras mais ilustres do oratório e que entrou, se eu não estou em erro, com 15 anos. E, portanto, a essas pessoas era preciso dar formação. E, então, os congregados começaram a abrir portas, a pensar, bem, nós temos que abrir escolas, queiramos ou não queiramos. E, portanto, isso, por natureza, elas se foram impondo. Ora bem, o apêndice aos estatutos, como eu disse, 20 anos já posterior aos primeiros elementos, e para que os nossos estudos possam aproveitar a mais e serem ainda mais frutuosos à Igreja, não só os nossos, mas também os de fora, que tiverem bons comportamentos e frequentarem os exercícios espirituais da congregação, poderão ser aceites. Ou seja, o oratório abria-se não só aos seus futuros membros, que formava, desde a base, mas à juventude envolvida. Portanto, das cidades em que estava estabelecido. Ora bem, eu poderia só, muito rapidamente, para não demorar aqui, o cronista, o tal Bento José, cronista que escreveu as Memórias da Congregação do Oratório, escreveu-os em 1741-42, ele que tinha sido propósito e voltou a ser propósito, e que morreu no período de Pombalino aqui, morreu em Ovar, depois de vir numa missão de Aveiro, etc. Diz que era um homem ilustre, um homem de Lisboa, etc. Ele descreve, nos primeiros tempos, a situação assim: sendo a Congregação do Oratório do Porto, a que ele estava a referir, dirigida ao proveito espiritual dos próximos, claro está que não podia satisfazer a esta sua obrigação se a aplicação da virtude não ajuntasse também o estudo das letras, para dar a conhecer a mesma virtude, que só pode ser amada quando é conhecida, e não pode ser conhecida sem haver quem a dê a conhecer, o que só poderá fazer quem estiver instruído na doutrina, pelo estudo das letras, que pelo estudo das letras se consegue. Logo, no princípio da Congregação do Porto, se cuidou muito deste particular. Bom, e portanto, o texto depois continua. Bom, ora bem, portanto, na Casa do Porto, já agora estamos a tratar disto um pouco mais de tempo. Bem, na Casa do Porto, os estudos começaram relativamente cedo. O primeiro mestre foi um carmelita, como eu disse, Frei Luís Caldeira, que iniciou o curso logo em 1683. Portanto, ela tinha aberto, repito, em 1680, e em 83 começou o primeiro curso. Estudantes, 10 da casa, 4 padres e 6 irmãos, e 26 de fora.
que assinavam um compromisso de observância das regras internas. Se eles não cumprissem, podiam ser expulsos pela tal junta dos 7 padres. Efetivamente, 3 destes foram mandados sair. Qual o conteúdo do curso? Filosofia e latim, sobretudo. Depois, a teologia e a moral. A filosofia era trienal, como nós sabemos, como depois a teologia também. Em 1696, depois abriu um terceiro curso, que foi este regido pelo primeiro mestre da casa, o padre Jacob Bernardes, era uma pessoa também importante, uma pessoa de reconhecida competência. Daí em diante, diz ele, nunca mais se interrompeu, enfim, os cursos, com um grande aplauso da elite culta da cidade. Muitos saíram daqui como mestres, tanto para outras regiões como para o século. Ora bem, nunca foi interrompido, escrevia Bento José em 1741-42, foi interrompido, sim senhor, durante o período pombalino. Por razões que nós podemos explicitar a seguir, se as pessoas quiserem, mas durante um período o oratório foi pura e simplesmente fechado. O Marquês de Pombal não aceitava que ele contrariasse, e dentro do oratório havia um foco forte contra ele, um foco a favor. Mais uma vez, o Pereira Figueiredo era a cabeça dos seus apoiantes, a cabeça, ou pelo menos um dos membros importantes dos seus apoiantes, mas havia também quem não o aceitasse de modo algum. E, portanto, ele mandou fechar. Durante 10 anos, a congregação esteve fechada. A igreja dos congregados, fechada à 1h da tarde. E não podia haver, digamos, manifestações, não podia haver, digamos assim, o administrador apostólico da Diocese, que era o Nicolau Joaquim Manuel, Nicolau Joaquim Tudel da Cunha Manuel, assim, ele disse, e não pode haver lá conciliário, não pode haver lá conversas à volta daqui, senão então nós mandamos fechar mesmo. Portanto, ora bem, qual era o número de alunos, que acho que é outra coisa importante, por ano, designadamente na filosofia? Oscilava, segundo o cronista, repito, em 1741-42, não temos informações posteriores, infelizmente, todas as listas de alunos desapareceram, pelo menos que eu saiba até hoje. Bem nos falfeia a procura delas em todo quanto era sítio, até hoje não apareceu nenhuma. Qual era o número de alunos? Oscilava entre 150, 200 e 250. Eu já disse mais ou menos qual era o número de habitantes da cidade. Daqui saíram para onde? Para o sacerdócio, para as profissões liberais ou para ingressarem na universidade. O ano terminava pelo anúncio e defesa de teses discutidas publicamente a que assistia o público da cidade interessado. E tal ato podia prolongar-se por um dia inteiro. Acolhia muita gente, tanto da nobreza como pessoas da distinção. Ora bem, para além dos cursos, das escolas abertas a funcionar, havia um outro aspecto muito importante que é referido, mas do qual nós não temos dados também precisos, que era aquilo que eles chamam os casos. Que eram os casos. Consultas que o público podia fazer, consultas sobre matérias específicas que o público podia fazer, entregando um papel com a dúvida ou pondo laboralmente. Normalmente entregava-se a um jurista, a um jurisconsulto, um direito canónico, ou direito civil, quando eram questões intrincadas, que estudava e depois entregava a respectiva resposta. Ou então também podia acontecer, muitas vezes, nas chamadas conferências internas, dialogadas, em que se punham questões de moral, de teologia, de direito, etc., a que eles tinham que corresponder. E, portanto, era preciso que os padres não fossem propriamente pessoas de menor valia, porque não eram capazes de responder, como é óbvio. E em alguns casos, eu vi o cronista diz, olha, apareceram aqui pessoas muito bem preparadas, nós depois viemos a dizer, até eram protestantes, que vinham aqui com um caso, este ou aquele, e vinham bem documentadas para sermos capazes de depois responder, não era uma pessoa qualquer. Portanto, esse estudo de casos prolongou-se durante muito tempo. Ora bem, portanto, no fundo, tentavam a orientação das consciências, etc. Bom, qual foi a orientação cultural destes cursos? Nós sabemos que durante muito tempo, os estatutos diziam à partida, durante muito tempo, os cursos tinham uma orientação tradicional, quanto a primeira metade do século, mais ou menos. Mas a partir
dos fins da década de 40, começaram a aparecer os primeiros sintomas de alteração deste status quo. E quais foram os sintomas? Começaram a aparecer a citação, e não apenas a citação de Newton, de Descartes, de Gassendi, de Mosquebrook, de Tycho Brahe, etc. A aparecer e a dizer, na história da filosofia, e a história da filosofia passou a ser uma coisa importante, e eu, durante muito tempo, não tinha percebido muito da importância da história da filosofia. A história da filosofia é muito importante, na medida em que mostra o percurso que a filosofia pode fazer ao longo do tempo. E, portanto, como as opiniões vão mudando de época e de região para região. E, portanto, o estudo da história da filosofia, bem dado, é uma cadeira importante neste sentido. Ora, no oratório, uma das coisas importantes nos cursos dos oratorianos, uma delas é exatamente a história da filosofia. E é comum dizer-se em Portugal que o panorama mudou a partir de um dos inimigos do Marquês de Pombal, que teve que fugir também, chamado João Batista, irmão de um outro padre que também teve que fugir, e fugiram para o oratório de Monção, quando se viram apertados. O João Batista escreveu um curso, editou um curso em Lisboa, chamado Filosofia Aristotélica Restituta. Ou seja, a filosofia de Aristóteles segundo o texto original. Porque o Aristóteles que se tinha ensinado durante a Idade Média, etc., era um Aristóteles adaptado àquilo que se queria fazer pôr em destaque. Ora, a filosofia aristotélica restituta pretendia exatamente ir. Ele dizia, não, vocês não leram bem o Aristóteles. O Aristóteles não diz isso, mas diz muito mais do que isso, que as pessoas durante muito tempo esconderam. E depois, juntamente nesta época, apareceu o verdadeiro método de estudar, de um antigo discípulo do oratório. E apareceu outra coisa muito importante, aliás, que era uma gramática de um padre, Manuel Monteiro, que era uma gramática latina escrita em português. Porque o grande problema das gramáticas latinas é que as gramáticas latinas eram escritas em latim. O aluno ia começar a estudar latim, não sabia latim, tinha que estudar pela gramática. Era uma complicação, muito difícil. Nós sabemos disso porque, fundamentalmente, isto interessava designadamente aos jesuítas. Porque os jesuítas criam um esquema que funcionasse no mundo todo. Ora, nesta época, a partir de 1746, acho que é de 46 exatamente, a filosofia aristotélica restituta é de 48, a gramática de Manuel Monteiro é de 46, o meio de estudar é exatamente a mesma época. Todos em conjunto punham em causa o sistema de ensino tradicional e optavam, ou pelo menos recomendavam, outras soluções. Ora bem, portanto, a partir de os oratorianos começaram a dar dentro dos seus, a rivalidade que eles tinham com os jesuítas, nós já podemos ver, sobretudo por causa do privilégio que conferiram aos seus alunos, mas agora era também a orientação dos seus próprios cursos. E daí o choque praticamente inevitável. Ora, quais eram, portanto, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista de novidade, o que é que os congregados traziam de interessante exatamente nesta matéria? Nem mais nem menos do que isso. A importância que conferiam à língua materna. Que é uma coisa muito importante, nós sabemos muito bem disso. Sabemos que arrancou essencialmente a partir do século XVII. Quem sabe melhor disso não sou eu, mas, enfim, é aquilo que eu penso que é, a partir desta altura, a língua tenta impor-se tal qual. Mas, para estudar assuntos complexos numa língua que não se conhece, a questão complica-se bem mais. Ora, os oratorianos começam a vulgarizar sistematicamente os seus diálogos, são todos escritos em português. Todos. O que é um aspecto importante. Segundo, a simplificação do ensino do latim. Não latim erudito, complexo, etc., mas começar do simples para o mais complexo. Enfim, por aí. Terceiro, a atenção conferida ao ensino da história e da geografia, mostrando como as coisas, podemos dizer assim, os conhecimentos humanos são relativos e como, ao longo do tempo, tudo pode ir mudando, tendo em conta o tempo e o lugar. Depois, a aceitação, que é um outro aspecto muito importante, do experimentalismo, designadamente da indução, no ensino das ciências e mesmo a mesma aceitação do racionalismo científico.
pessoas que aqui estão, alguns sabem muito bem disso, um dos padres congregados que foi violentamente perseguido pelo Marquês de Pombal, esteve preso desde 1768, se a memória me não falha, até 1777, 77 é de certeza, esteve preso em Lisboa, chamou-se Valentim de Bulhões. E o que é que ele ensinava? O que é que ele ensinava? E o que é que o Marquês não aceitava que ele ensinasse? O Marquês e o círculo rodeado. Aquilo que ele dizia, ele ensina o probabilismo. E o outro dizia, não é nada probabilismo. O que eu ensino, o que nós ensinamos é uma tentativa de um método de encontrar a verdade a partir da dúvida. Nós queremos que as pessoas caminhem para a verdade. Como? Como o discurso do método, enfim, procurando, através da dúvida, chegar à verdade. E isto, o Marquês de Pombal e o grupo que o circundava não queria aceitar. Portanto, este racionalismo, digamos, a razão pode, mesmo os caminhos mais diversos, conduzir à verdade, era alguma coisa que era verdadeiramente, em muitos aspectos, para eles, evidente, mas não era para todos, sobretudo para a autoridade política, assim podemos chamar. Bom, há outro aspecto importante que os oratorianos, os congregados, se quiserem, começaram a dar destaque, que era o ensino da matemática. O universo é matematizável e, portanto, ensinando matemática pode ajudar designadamente a compreender os segredos da natureza. E a matemática era alguma coisa que não se ensinava tradicionalmente. Disso, não fui eu que estudei isso, devo confessar, mas eu li o que escreveu a nossa colega, aliás, um belíssimo trabalho da minha colega e amiga, da nossa colega e amiga Zulmira Coelho dos Santos, que escreveu a literatura, o trabalho sobre Teodoro de Almeida, e ela demonstrou que a matemática, o Teodoro de Almeida, que precisava da matemática por causa exatamente da física, etc., estudou por conta própria, porque não se ensinava. E ele disse que quando eu era jovem, então, entrou em 1730 e tanto, ainda na década de 30, eu tive que estudar matemática e procurar pessoas, etc., porque isso era coisa que não se ensinava. Ora bem, isto são inovações relativamente ao ensino tradicional. Ora bem, a emulação entre os jesuítas e os aratorianos tornou-se, portanto, o facto mais ou menos evidente, sobretudo a partir de 1708, de 1716, como eu disse, e depois, sobretudo, a partir de 1724, os jesuítas estavam habituados, como confessores reais, etc., ao privilégio. E, portanto, ninguém lhes tocava. Mas Dom João V tocou. E caiu o carne e a trindade sob esse ponto de vista. E Dom João V tocou, e é importante, também para perceber a influência do oratório nesta época, perceber que, sob Dom João V, os confessores régios mudaram de procedência. Deixaram de ser os jesuítas, tradicionalmente, e passaram a ser, sobretudo, congregados. Aliás, um deles era tão importante, o padre Francisco Pedroso, era tão importante, junto a Dom João V, que alguém diz que quem mandava não era o rei, era ele. Ele é que dizia ao rei como é que havia de fazer, e o Dom João V assinava o que ele queria. Não sei se assim era ou não, a verdade é que ele e muitos outros tiveram uma grande influência, junto, sobretudo, não só das pessoas reais, mas junto da alta nobreza. Quando se abateu a tempestade sobre os Távoras, eles também levaram. E levaram exatamente porque eles estavam ao nível, eram, sobretudo, confessores, conselheiros, eram professores, amigos, se quiserem, confidentes da alta nobreza. Bom, portanto, porque é que portanto, eu já disse quais foram as razões pelas quais eles foram considerados modernos. Gostava de lembrar que aqui no Porto é um assunto muito difícil de tratar. Muito difícil de tratar o quê? Nós temos alguns cursos que foram os cursos de filosofia, que estão na Biblioteca Pública Municipal, em livros grossos, só que só tem um inconveniente, é que aquilo está escrito em latim, e latim é abreviado. Não é um latim qualquer, não é chegar lá e ler por aí abaixo, não. Sei lá, omnes é um O, um E,
aqui uma coisinha em cima e a gente às vezes não sabe se aquilo é no contexto ou não, é preciso estar muito bem apotenciado para ler aquilo. Mas alguns deles leem-se com relativa facilidade. O padre António Cardoso, esse tal que nós já te referimos por causa da usura, o padre António Cardoso ditou um curso, exatamente, pela fim da década de 70, 80, ele depois acabou por ser, enfim, posto à disposição das pessoas, chamado Filosóficos Cursos ad mentem Recensiorum Exaratum. Ou seja, é um curso ditado dentro da perspectiva das mais recentes descobertas sobre estas matérias. E o certo é que os cursos, os volumes que estão aí na biblioteca, têm desenhos, muitos, que eu, aliás, não tenho competência para perceber sobre a refração da luz, sobre os movimentos da Terra, sobre os mais variados aspectos da física. E isso está lá, o que significa que a abertura tinha-se feito a partir, sobretudo, desta época. Os congregados foram ou não gênios criadores. O que é que eles fizeram? Alguma coisa foram fazendo mais importante. Eu julgo que não foram propriamente gênios criadores, não sei se há grandes gênios criadores em Portugal, mas foram, sobretudo, grandes divulgadores da ciência moderna, tal como ela se fazia ao mais alto nível. É o que a nossa colega, e a meu ver muito bem, Delmira Coelho dos Santos, procura fazer a propósito do Pátio Eduardo Almeida. E o Pátio Eduardo Almeida não é uma pessoa qualquer. Ensinou em Espanha, mas ensinou sobretudo em Bayonne, em França, e ensinou em Ouche, durante muito tempo. E o que ensinava? Aliás, em determinado momento ele ensinava e os professores que iam lá ficaram sem alunos. Os alunos foram procurar o Pátio Eduardo Almeida. E foi preciso até intervir, etc. O que significa o quê? Significa que ele estava informado e sintonizado com aquilo que eram as apetências e, ao mesmo tempo, as correntes mais recentes do pensamento nessa época. Daí, portanto, não ser propriamente um criador, no sentido, podemos dizer assim, de um filósofo ou de filósofos de primeiríssimo plano, mas, sobretudo, divulgadores, praticando o que nós podemos chamar de ecletismo cultural dentro dos seus espaços. Tornaram-se os congregados respeitados pela sua competência e postura diante da sociedade portuguesa? Parece que sim, a avaliar por resultados. Sobretudo, como já referi, passaram a ser diretores de consciência de muitas das grandes figuras, das figuras mais gradas da nobreza portuguesa. Muitos transformaram-se em mestres respeitados no seu meio, pelo seu saber e pelo bom senso. As conclusões públicas defendidas pelos seus alunos durante 1 ou 2 dias projetou-os no meio intelectual e político. Aliás, sobre esse aspecto há vários testemunhos. Vários bispos os prestigiaram, quer escolhendo-os para confessores, quer nomeando-os para examinadores sinodais das suas respectivas dioceses. Muitos. Aliás, praticamente todos os bispos do Porto foram grandes protetores dos congregados oratórios. Praticamente todos, sem exceção. O maior de todos foi o primeiro, o bispo que os trouxe, etc., que era o Dom Fernando Correia de Lacerda, mas depois foram todos os outros bispos, Dom João de Sousa, etc., todos que se seguiram. Muitos se tornaram também qualificadores do Santo Ofício, o que era uma honra. Não sei se hoje nós gostaríamos de os ver como qualificadores do Santo Ofício, mas na época, para o meio, era indiscutivelmente uma honra, sem dúvida. O serviço de casos, que já falei, revestia-se de uma extrema importância. Como conclusão, não tenho muitos outros elementos, mas queria dar tempo. Como conclusão, 2 questões frontais. Qual foi o período de apogeu e o início da decadência? Isto é, quando é que na sociedade portuguesa, designadamente durante a segunda metade do século XVIII, se começam a perceber as primeiras fissuras nesta espécie de edifício intelectual que se foi pouco a pouco levantando e que os contemporâneos apreciaram. Primeiramente, e este, o pior de todos,
um choque frontal com o Marquês de Pombal. Com o Marquês de Pombal as relações foram terríveis. E, por incrível que pareça, o Marquês de Pombal foi lá colocado naquele papel por um congregado. Recomendado primeiro a Dom João V, quando ele ainda era vivo, e depois, sobretudo, pela rainha Dona Mariana da Áustria, que era, como as pessoas sabem, conterrânea da mulher do Marquês de Pombal, a mulher de Leonor d'Alma. E, portanto, recomendou. Coitado do homem, que esteve na Inglaterra, esteve na Áustria, é um bom elemento. E, portanto, os congregados foram os primeiros a apoiá-lo, enfim, e a tentar, digamos assim, projetá-lo do ponto de vista político. Ora, o Marquês de Pombal, em determinado momento, as coisas durante os primeiros anos correram bem, tão bem, que o Marquês de Pombal meteu os filhos num colégio dos oratorianos, para depois, mais tarde, foi o José Herculano, no Colégio das Necessidades, mandou-os para lá. Tinha dois filhos, um Henrique José e o outro Luís José, os dois José, e época Dom José também. E, enfim, ele começou aí um choque. Primeiro, porque o Marquês de Pombal entendia, nessa altura, quando leis, entendia que os filhos tinham direito a andar a casa por onde quisessem. A casa da congregação, eles caminhavam quando queriam, participavam no que queriam, entravam quando entendessem, e ninguém os podia molestar. E eles disseram, não, tenha paciência. Aqui não. Isto tem regras e aqui há espaços que são reservados exclusivamente aos congregados. E, portanto, nesse espaço interno, nós podemos dar liberdade noutras áreas, ou noutras circunstâncias. Aqui não. E até construíram especificamente para eles uma residência dentro do convento. 2 quartos, com quartos, diríamos na linguagem de hoje, nessa época, não sei. Mas 2 quartos com as melhores condições para que eles pudessem estar à vontade. Mas o Marquês, apesar de tudo, não gostou. Enfim, mas eles ficaram. Bom, mas não foi só por isso. Depois, porque por razões político-institucionais, filosófico ou político-institucionais. Um intendente-geral da polícia do tempo do Marquês, de 1760, se embora não falha, Inácio Freire Souto, tinha escrito um livro a propósito do poder do rei nos domínios eclesiásticos. E claro, como era uma pessoa afeta ao Marquês, entende que o rei tem direito de intrometer-se onde quiser, independentemente da legislação existente, etc. E imprimiu um livro, ou melhor, escreveu um livro, ao que se diz a mandar do Marquês, e esse livro foi, como era natural, submetido às respectivas autorizações para saber se podia ser impresso ou não. Bom, quando chegou aos lugares dos que haveriam de julgar, alguns congregados diziam não. Um deles era o Valentim Bulhões. Mas outros diziam não pode ser impresso. Porque isso está contra aquilo que é, nós diríamos hoje, estou a usar, está contra a concordata. Está contra aquilo que existe, os tratados que existem, as relações que existem entre a Santa Sé e nós, etc. Não pode. E os congregados fizeram fim de pé. E o Marquês não admitiu que isso acontecesse. Ora bem, e procedeu de uma forma violentíssima. Mandou que o livro, enfim, foi submetido, o inquisidor Mor era meio irmão de Dom José, era um dos meninos da Palhabã. Depois ele mandou prender, a ele e ao irmão, mandou-os para o Buçado. E os dois nobres que estavam aí, o Visconde de Vila Nova da Cerveira e como é que se chamava, o outro São Lourenço, disse: esses vão desterrados, um para Bragança e o outro para outra terra. Bom, e o livro, eles não. Ora, entre os opositores estavam uma série de congregados. Muitos. Uma dezena deles que diz, de maneira nenhuma. Isso está contra todas as regras e, portanto, a partir de então, o Marquês de Pombal, como as pessoas imaginam, espumava por tudo quanto era lado e tentou deitar-lhes a mão. Um deles, Teodoro de Almeida, foi expulso, veio aqui para o Porto, em 1760, exatamente. Veio para o Porto e foi para os congregados, exatamente. Esteve aqui durante 8 anos.
E aí continuou a fazer a sua vida normal, a dar as suas aulas, a fazer os seus cursos. Era um homem de piedade tradicional, muito aberto à pregação, à confissão, etc. E um dia o Marquês de Pombal teve uma conversa com um primo, João de Almada e Melo, em Lisboa, e ele perguntou: olha, como é que anda lá esse por Porto? E ele teve ali, muito bem, olha, sabes, está lá um tipo, muita gente gosta muito dele e tal, quem é ele? É fulano tal. E quando ele pronunciou o nome do Teodoro de Almeida, o Marquês ficou possesso. Disse: e o que é que ele anda a fazer? Ele já foi expulso daqui e anda aí a incendiar essa gente toda, manda-me já prender e tal. Pronto. E ele veio para cima com ordem de prender. Só que chegou ao Porto a uma quarta-feira e o intendente-geral da polícia estava para fora, não pôde deitar a mão. E quando tentou, na segunda-feira seguinte, o padre tinha sido informado e tinha-se raspado. Pronto. Em 1768. Ora bem, e em 1769 ele mandou fechar a congregação de Salices. Mas para além disso, outras, as razões não eram só essas, eram outras. Uma delas, se calhar uma outra que o incomodou violentamente, é que, como eu já disse, uma parte da nobreza portuguesa era confessada ou era dirigida ao nível das consciências por alguns congregados. E soube-se, e julgo que através dos congregados, soube-se que um segredo de Estado tinha sido revelado por eles. Qual era o segredo de Estado? É que a futura herdeira do trono, Dona Maria, ia casar com um tio, Dom Pedro, irmão do rei. E quando isso soube, e não foi pela boca do Marquês nem pelos canais oficiais, o homem ficou esbaforido também. Disse: esses tipos aí a incendiar tudo e não sei quantos, e voltou a tentar fazer tudo o que podia na mão do pão. Enfim, foi um conjunto, uma série, um avolumar de, podemos dizer, de circunstâncias que fez com que o Marquês tivesse para com eles uma relação dificílima. Tão difícil que, como disse, proibiu a entrada de noviços durante 10 anos. De 1768 até a morte. Até 1777. Não entrou ninguém. Eu tive cuidado de ver o livro dos assentos dos noviços, que aliás até publiquei aqui há uns anos atrás, e entre 1769, exatamente, e 1777, ou seja, a queda de Pombal, não entrou ninguém. A congregação morria, não havendo gente a entrar. Uma evidente. Portanto, e o objetivo era esse. Por outro lado, soube-se quando depois Dom José morreu e foram arrumar os papéis, desculpem a expressão, foram arrumar lá o espólio de Dom José e encontraram lá a ordem escrita pelo Marquês a dizer: estes tipos têm que ser, vai acontecer o que aconteceu aos jesuítas, vão ser expulsos de Portugal, porque nós não aceitamos gente assim, que não se sintoniza com o coroa, etc, etc, portanto, isto vai embora. Pronto. Ora bem, não aconteceu porque o Dom José, no entretanto, no gabinete de Dom José, o papel estava rasgado. Dom Rei rasgou o papel. Mas, no espólio do Marquês, mais tarde, encontraram outra vez exatamente a mesma proposta, reformulada, para que ele publicasse verdadeiramente a expulsão, ou se quiser, a extinção da congregação. Portanto, foram os tempos terríveis. Mas não foi só isso. É que em 1795, já no segundo século, em 1765, a casa chamada Casa-Mãe dos Congregados de Lisboa, que estava exatamente onde estão os atuais armazéns do Chiado, a casa tinha sido, após o terremoto de 1755, tinha sido recuperada. Eles passaram, o terremoto passaram para as necessidades, mas depois queriam regressar, alguns queriam regressar à casa do Chiado, ou se quiserem, à casa do Espírito Santo, que era assim que se chamava. Ora bem, e fizeram esforço nesse sentido. Havia na corte uma grande oposição a que isso acontecesse, por parte, sobretudo, do ministro, um homem, aliás, teve uma vida tremenda também, um José de Seabra e Silva, que era, no entretanto, ministro do Reino dos Assuntos Eclesiásticos, e disse: não, senhor, os padres estão lá e não saem de lá. Ora, o padre Teodoro de Almeida, que no entretanto já tinha fundado a dissertação, etc., que era um homem muito influente, tinha sido um dos membros principais da fundação da Academia das Ciências, etc., etc., tinha uma enorme influência junto da alta nobreza. O padre Teodoro de Almeida fez fincapé junto com outros e conseguiu que os que quisessem, era assim, os que quisessem podem voltar ao Espírito Santo. Porque o problema que se punha era o seguinte: e as rendas para lá? Como é que é? Os que vão para lá vivem de quê? Ele
ele diz, não, os que vão para lá vivem daquilo que é o seu património. Portanto, levam os seus bens para lá. E os outros diziam, não tem nada aqui. Havia um grupo, dividiram-se internamente os oratorianos. Uma parte ficava, outra parte voltava. Bom, e esta questão, isto instalou publicamente. E publicamente fez com que o prestígio, podemos dizer assim, se nós podemos falar, o prestígio dos congregados começasse a cair lentamente. Porque era uma luta fratricida. Acusavam-nos uns aos outros. E, consequentemente, os argumentos exibidos por uns e por outros não eram de mal a dar, por exemplo, uma imagem muito positiva da instituição. Portanto, este foi um elemento, um dos elementos importantes dessa época. Ora bem, portanto, isso mostrou uma divisão, e eu vou agora mesmo concluir, que é para as pessoas poderem dizer alguma coisa se quiserem. Houve, entre os congregados, houve clivagens, ou seja, houve sensibilidades diferentes, convivendo ao mesmo tempo e nas mesmas circunstâncias. Houve muitas. Político-institucionais, muitas. Uns aceitavam, tenho até os testemunhos, posso citar, a propósito do período Marquês de Pombal, o propósito de Braga e Frei Espada assim, dizer, se o rei mandar, nós fazemos tudo o que ele quiser. Não há problema, desde que ele manda, nós estamos dispostos a fazer tudo o que ele quiser. Os outros dizem, não. E, portanto, há uma fratura, como é evidente. Houve uma fratura cultural de fundo também, designadamente entre os jansenistas e os outros. Não vou entrar nessa matéria, o especialista da matéria está aqui presente, sabe disso muito melhor do que eu, mas a verdade é que houve uma fratura evidente. E aqui no Porto, vou dar este exemplo que eu citei, eu tenho aqui até as palavras textuais do padre António Cardoso sobre aquilo que ele considerava a usura, e isto é alguma coisa. É usura um inonesto, doloso e injusto lucro, iníqua e inumana negociação, roubo e latrocínio manifesto, injusta aversão e destituição dos bens alheios, redunda em grande dano da República e prejudica não somente o bem temporal, mas também o comércio humano. Como bom católico que é, diz ele ao amigo, para quem escreve o livro, tem por certo ser ela, a usura, um monstro horrível que transtorna as leis da natureza, as divinas e as humanas. Ora bem, isto é uma posição. O pior é que a congregação emprestava dinheiro juros. E não era pouco. Sobretudo à burguesia do Porto. Sobretudo à burguesia do comércio, do vinho do Porto. Que, aliás, perdeu. A partir de determinado momento, eles, por isso, simplesmente não tinham forma de reaver o dinheiro, os outros não pagavam, ponto final. Mesmo antes da extinção. Portanto, as duas sensibilidades estavam aí. E havia outras. O nosso amigo Carlos Azevedo, Dom Carlos Azevedo, melhor dito, o nosso amigo, expediente bonito, nosso amigo Dom Carlos Azevedo publicou um livro há muito pouco tempo sobre um congregado aqui do Porto chamado João Moutinho, um homem da Sé, cujo pai fazia bainhas de espadas na Rua da Banharia, etc. Não é? E o João Moutinho era verdadeiramente um homem de extremos. Queria a expulsão dos jesuítas, o fim da Inquisição e o fim da distinção entre cristãos novos e cristãos velhos. O Marquês de Pombal disse, quem é esse tipo é doido? Bem, o perseguiu, etc. E ele acabou por não vir a Portugal, mas era, nós podemos dizer assim, da direita do Porto. Portanto, era daqui. E o Cândido estudou também, o Lucas Tavares, outro que tinha aqui discípulos. Nós temos aqui informações do Padre Manuel Lopes, que diz, aqui ele escreveu muitas coisas muito estranhas e tem aqui muitos apaniguados no Porto. Portanto, viviam verdadeiramente em... Não há notícia de fricções, podemos dizer assim, de choques, mas a verdade é que havia sensibilidades em presença e sensibilidades bem diferentes. O que significa que, apesar de tudo, era uma instituição aberta a uma tolerância grande que cobria muitos ramos, muitas matérias e muitas áreas, e onde
do Cândido Santos sabe muito bem, o António Pereira Figueiredo foi a mão direita do Marquês de Pombal, em muitas coisas raras. Foi a mão direita, os congregados perdoaram, aceitaram novamente. E ele voltou a reunir-se com os seus confrades em Lisboa. De uma forma, um convite especial, mas sem que houvesse repulsa. Podiam dizer, não, fizeste tanto mal que agora aqui nunca mais tens lugar. Não. Portanto, havia sensibilidades em presença que conviveram pacificamente. Muito obrigado, eu peço desculpa. Se alguém quiser fazer alguma observação. Agradecemos a intervenção e passamos então ao segundo momento com os comentários, as perguntas.